eu sou consultora de estilo, então, sim, eu sou da área de moda, mas eu comecei com a internet, né, o blog, há 10 anos, que norteou o meu caminho profissional, quem eu sou hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como foi começar uma trajetória como blogueira e, a partir de um blog, a gente trazer essa vivência para compreender os rumos profissionais que a gente pode ter, que não seja simplesmente, ou, aliás, somente viver de blog, viver de redes sociais. Como eu peguei esse mote, essa ideia de o que o pessoal chama hoje, né, abranger o tema para influenciador digital, para creator, para uma profissional de moda. Então, eu vou contar um pouco da trajetória, que começou em 2008. Deixa eu pegar aqui ver se eu consigo mexer nisso. Então, em 2008, eu ainda neném, sem rugas, com ainda algum colágeno. E o blog foi criado a partir de uma brincadeira, uma brincadeira super despretensiosa. Eu sou designer gráfico, então eu trabalhei durante 15 anos como diretora de arte em agências e escritórios de design. E foi uma tarde ociosa que o chefe não estava, e aí, quando o chefe não está, a gente, vamos ficar aqui de sacanagem, ninguém vai trabalhar. Então, a gente se espelhava, a gente gostava muito de um blog, famoso na época, Hoje Vou Assim, que foi um blog precursor de look do dia. E, a partir desse blog, a gente criou uma versão off. Olha só, ela posta um monte de roupa, de marca, a gente nunca vai ter dinheiro para comprar, então vamos criar a versão das pobres? Vamos! E aí a gente criou uma versão de brincadeira, sem nenhuma pretensão de continuar aquilo. Então, a gente criou esse blog com a ideia mesmo de ser uma zoeira de tarde, durante o expediente que o chefe não estava. E aí a gente criou essa versão off, e essa versão off ela começou as pessoas a descobrirem o próprio blog que a gente se inspirou, gostou da inspiração, descobriu por um acaso, a gente não falou para ninguém, ficou lá perdido ao Deus dará, ou ao Google, durante uns 3 meses. E aí ela descobriu e falou, caramba, essa ideia é muito legal, essa versão off, essa versão para mostrar que dá para a gente se vestir bem, sem gastar muito. Então, vocês têm que continuar isso. Aí eu, beleza. Então, já acendeu aquela luzinha assim, eu falei, caramba, pode ser realmente algo legal. A gente começou a encontrar um eco, várias pessoas começaram a falar, poxa, a ideia é muito legal, eu me identifico, comprar na loja Americanas um moletom, quem nunca? Eu adoro achadinhos na Saara, amo bazar, amo brechó, caramba, muito legal, finalmente um blog. Na época só tinham 5 blogs, né? Mas a época todo mundo comemorava. Finalmente um blog que mostre que dá para a gente se vestir bem, sem gastar uma fortuna, sem essa de moda muito afetada. Então, eu comecei com o pessoal da agência que eu trabalhava, e era uma galera, e aí eu saí da agência e eu continuei o blog sozinha, justo com essa ideia de... vamos para o próximo, né? Eu postando os looks do dia, eu bem neném ali, pesando, sei lá, 30 quilos, e depois já uma versão um pouco mais velha, com o passar do tempo. Então, eu comecei muito isso, look do dia, postando as minhas ideias do vestir, que eram ideias despretensiosas, mas sempre acompanhadas de um pensamento, de outras análises críticas. Então, não era simplesmente que roupa bonita que eu estou hoje, olha como eu estou vestida. Era assim, gente, eu estou com essa roupa hoje, mas vamos pensar as possibilidades que a gente tem no nosso guarda-roupa com esse vestir. Vamos pensar as possibilidades que a gente tem com roupa que está parada no nosso armário. Vamos compreender, não sei, um belo dia eu olhei, assim, fui ver a etiqueta da roupa, eu vou falar mais sobre isso, e eu percebi que a roupa que eu estava comprando, a origem era China. E eu fiquei meio assim, eu falei, China? Mas a gente não está no Brasil? Por que a minha roupa está vindo da China? Então, eu trazia um pouco desses argumentos, todos assim, era sempre um pensamento, uma análise, uma ideia, e também eu convidava o público para falar comigo junto com as produções. Então, eu chamava o pessoal para participar, para trazer ideias. Eu falei, olha, o que vocês acham dessa roupa? Eu estou com dúvida dessa calça.
Aí o pessoal fazia enquete, o pessoal mandava dica, fazia colagem, mandava por e-mail, que na época era por e-mail, não dava para fazer nada além da caixa de comentários do blog. Então, eu chamava muito o pessoal para vir junto de mim. Eu não me colocava num patamar, olha aqui, eu sou a blogueira e vocês estão aqui abaixo. Então, eu trazia sempre as leitoras do blog para participarem, trazerem também ideias, contribuições, indicarem novas coordenações de looks, com o que eu vestia, indicarem endereços de bazares, de achadinhos. Então, foi assim que eu fui começando. E, em 10 anos, o blog ele saiu de um blog de achados, de moda acessível, que mostrava o baratinho, que mostrava a promoção, que era só a roupa com um preço muito baixinho. Ele migrou para um veículo sobre consumo consciente. Ele virou uma plataforma, um local em que as pessoas pudessem falar sobre vida real, moda vida real. Então, ele saiu justamente desse conceito de blog de achados para um blog que falasse sobre consumo consciente, em que a gente discutisse assuntos que fossem de relevância para o que está acontecendo no mundo também. Em 10 anos, eu amadureci e eu trouxe outras vivências. Então, o meu vestir mudou, ele foi acompanhando essa mudança que a gente viu também de tendências da internet, das coisas saírem de blog e irem mais para outros tipos de redes sociais. Então, a minha forma de comunicar também passou por essa transformação, mas, principalmente, eu acho que o que cerne o meu trabalho foi a principal mudança. Eu vi que não fazia mais sentido eu ser igual a garota de 28 anos, quando começou, aquilo lá em 2008, só para mostrar o barato, só para mostrar a etiqueta de desconto. Então, quanto mais barato fosse a roupa e com um super achado de uma marca que as pessoas achassem, nossa, é caro, impossível ter algo por esse valor. Eu ia no brechó, conseguia por R$10, algo, sei lá, da Animale, e as pessoas já ficavam boquiabertas. Então, ele saiu bem desse conceito. Eu fui compreendendo que não adiantava só ter um guarda-roupa entulhado de peças sem uso, de roupas que não dissessem quem eu era, só pelo simples fato de trazer esses garimpos para o público, de mostrar esses achados. Então, eu vi que, à medida que eu fui amadurecendo, mudando também um pouco o meu conceito sobre moda, sobre a minha percepção do meu estilo pessoal, que fazia muito mais sentido a gente ter roupas, eu ter roupas, né, comprar roupas, ou então buscar por peças que trouxessem mais sobre a minha mensagem, originalidade, sobre outros fatores que também tivessem a ver com questões ambientais, a origem dos produtos, a mão de obra, se tinha precarização nessa mão de obra, se é uma mão de obra escrava, como que eram os meios de produção, se a empresa que estava, fast fashion, fornecendo aquela coleção, aquelas roupas, se ela, de alguma forma, ela já estava envolvida em algum escândalo de trabalho escravo. Então, comecei a questionar tudo isso e entender que não adiantava só ter um monte de achadinho. Eu tinha que ressignificar o meu trabalho. Se eu quisesse continuar na internet, se eu quisesse sobreviver na internet, porque eu já tinha um nome, as pessoas já me conheciam, eu fui precursora dos blogs de moda acessível. Em 2008, acho que eram eu e mais 4 blogs na internet inteira, aqui no Brasil, que a gente tinha conhecimento de achados, de coisas assim, de pessoas que faziam justamente essa busca por descontinhos. Então, eu já era conhecida como essa blogueira da moda off, do baratinho. E eu pensei, bom, eu quero me ressignificar, eu quero me reposicionar. Eu quero mostrar que eu sou muito além dos achadinhos, porque aí começou a pipocar um monte de influenciadora fazendo a mesma coisa. O achadinho no provador, o descontinho no bazar, né, o baratinho. Eu falei, gente, eu já passei desse nível, dessa fase, vamos embora para outra. Então, eu compreendi que se eu não mudasse a forma de me comunicar, não mudasse assim completamente, mas trazer esse novo sentido, né, esse degrau a mais, simplesmente eu seria engolida por outras pessoas, por outros veículos, blogs, que estavam ali fazendo o mesmo trabalho. Então, vamos passar para o próximo.
O blog ele começou a trazer vários diferenciais. Então, as fast fashion, principalmente C&A, Riachuelo, elas começaram a desenvolver, isso em 2011, 2010, coleções especiais em parceria com marcas, inclusive marcas internacionais. A C&A, inclusive, foi a que trouxe a primeira parceria com uma marca internacional aqui para o Brasil. E aí eu falei, bom, vamos lá conferir o que essas coleções têm de diferente, porque a promessa era você ter algo daquele estilista da marca no seu guarda-roupa, um perfume da marca, né, por um preço acessível, porque era a C&A, era a Riachuelo que a gente estava produzindo. E eu comecei a ir para os provadores, escondido, super clandestinamente, assim, porque, nossa, a gente tomava vários esporros de ter que tirar foto com o celular, então era muito escondido dentro do provador para fazer as impressões das coleções especiais. Então, eu chegava, experimentava, pegava, botava um monte de cabide com as roupas, assim, ia correndo para os provadores, cheia de roupa, e escondida ali para não tomar esporro da segurança, eu ia fotografando os looks, as roupas, e fazia uma análise. Então, eu virava a roupa do avesso, eu fazia a análise, como que era o acabamento dessa roupa, como que era o tecido, qual é a origem dessa peça, ela está alinhada ao conceito, está bem executada, está valendo a pena comprar isso que eles prometeram, que é muito legal, porque foi feito em parceria com a marca tal. E aí eu comecei a trazer mais sobre essas impressões, de uma forma imparcial, e muito sincera. É tão sincera que as pessoas elas ficavam até com medo de alguém das lojas, sei lá, tá me esperando com um machadinho assim na porta da minha casa, em tom de ameaça, porque eram impressões muito sinceras. Eu esculhambava mesmo quando tinha que esculhambar. Olha, está mal feito, está mal executado, não gastem seu dinheiro indo conferir essa coleção, não está legal. E eu falava isso publicamente, nas redes sociais, no blog, nos todos os meios de comunicação do blog, no Facebook, na época no Twitter também. E as pessoas ficavam muito, caramba, olha, ela está falando a verdade, ela está falando uma coisa interessante, eu não vou comprar nada dessa coleção se eu não ler antes as impressões da Ana. A Ana já foi conferir essa coleção? Então, eu não vou sair de casa até a Ana dar o seu veredito, se está bacana ou não está. Ana, como é que está a coleção? Como é que as roupas, assim, o preço está bacana? O tecido está legal? Então, eu comecei a criar uma referência sobre um tipo de serviço na internet para as pessoas. O blog começou a virar essa referência de prestação de serviço, em que as pessoas foram desenvolvendo ali um reconhecimento e uma confiança. Então, confiança, quando a gente fala de confiar em épocas de internet, de influenciadores digitais, é muito, muito sério. É a nossa maior moeda, o nosso maior valor. As pessoas reconhecerem essa confiança e falar, nela eu acredito, eu sei que ela será imparcial, eu sei que ela não vai privilegiar uma marca, eu sei que ela não vai bajular um anunciante só para ganhar uma publicidade. Então, se essa garota está indo ali falar a verdade, está dando a cara a tapa, ela corre o risco de não ter nenhum anunciante. Ela corre o risco da marca simplesmente falar, nossa, eu não vou mandar mais nenhum release para ela, mais nenhum convite de coleção para ela. Quem é essa louca que está indo para um provador esculhambar as minhas roupas ali nas minhas costas? E não era esculhambação assim gratuita, era com fundamento. Porque eu via todo um processo que eles iam colocando e gente, não está coerente, não está legal. Como pode vocês prometerem uma coisa e estão entregando outra aqui para o consumidor? Isso não está interessante, não está coerente com a imagem que vocês estão passando na campanha. Então, as pessoas falam, pô, é louca, ela está pegando toda a carreira dela de blogueira e está jogando no lixo. Porque ninguém vai querer anunciar, ninguém vai querer fazer parceria, ninguém vai querer fazer publicidade com essa garota. E, de uma certa forma, estavam certos. Né? A C&A me cortou do release, então eu passei uma época a não receber mais nenhuma informação da rede, e eu conseguia de forma clandestina. Então, alguém, às vezes, recebia a informação, passava para mim, alguém recebia uma arte do catálogo antes, eu fazia o furo, assim, mostrava o catálogo das coleções antes, então as pessoas já reverberavam, porque já estavam esperando isso. Eu cheguei a ligar para toda a empresa, na época, que fazia assessoria
da C&A e perguntar por que vocês me cortaram do mailing. Eu quero saber por que vocês me cortaram do mailing, porque eu posso falar o que eu quiser. Né? Eu não estou xingando a mãe de vocês, eu estou trazendo um serviço de utilidade pública para as pessoas. Vocês tinham que me agradecer, porque isso é uma pesquisa gratuita que vocês estão recebendo. Olha, eu como se eu estivesse falando... pior que naquela época a gente falava no telefone. Hoje em dia, não mais. Mas, assim, eu falei, gente, quer entrega maior do que essa? Os comentários, as caixas de comentários bombavam com 200, 300 comentários das pessoas relatando as considerações em cada uma das cidades e lojas sobre as impressões dessas coleções especiais, que eu ia para o provador clandestinamente mostrar, com a ideia de falar, olha essa roupa aqui, ó, não estou conseguindo movimentar, e sentava, e abaixava, e mexia. Esse tecido, gente, está péssimo, olha só o caimento. Então, teve um dia que eu fui numa loja ver uma coleção, na verdade, só para encontrar uma amiga, mais do que ver a coleção, da C&A, e ali bateram nas minhas costas, e era a moça do marketing da C&A, e falou assim, Ana, a gente adora o seu blog, que legal te encontrar aqui. Eu falei, mentira, gosta nada. Então, por que cortou do mailing? Por que eu não recebo mais coleção, não recebo nenhuma informação de coleção? Vocês não gostam nada, vocês não estão nem aí. Eu estou fazendo um serviço que você está reverberando para caramba. E vocês, ao invés de me trazerem para conversar, vocês vão e simplesmente fingem que eu não existo? Não adianta. As impressões de coleções já estão sendo reverberadas por outros influenciadores, outros blogueiros também estão fazendo essa análise. Porque a galera começou a perceber que, opa, se eu falar de tecido, isso está interessando as pessoas, então vou falar também de tipos de fibras, então também vou falar da origem dessas roupas. Então, eu comecei a perceber que vários outros blogueiros, blogueiras, começaram a trazer também esse tipo de análise mais aprofundada sobre o que eram os achados do dia a dia, o que eram os achados das lojas. As pessoas não queriam mais a informação superficial do ai, olha que lindo, meninas e meninas, tô linda. E mais e aí? O que essa roupa ela está coerente mesmo, custo-benefício? Então, elas viram que era um outro entendimento que o público queria ter de informação na internet. E, nesse dia da C&A, eles falaram, não, a gente quer super trazer você para perto da gente, então a gente quer já convidar você a essa próxima coleção, você escolhe as peças que você quer, você vai ter acesso direto ao provador, no horário que você quiser, no dia anterior. Então, antes de todo mundo, você vai conferir essas coleções num provador exclusivo, com um carrinho todo paramentado, com todas as peças para você. Eu falei, nossa, eu posso tirar fotos? Claro! Meu Deus! Então, meu sonho, né, de blogueira se tornou realidade e, finalmente, aos poucos, eu fui percebendo que ser sincera, falar a verdade, ser autêntica, isso traz, sim, resultados. Então, depois eu fui convidada para uma série de marcas. Aquele slide anterior, que... deu um tilt, espera aí. Esse daqui sou eu no São Paulo Fashion Week, uma semana de moda de São Paulo. Eu estava a trabalho pelo Boticário, então, uma marca já de cosmético grande que trouxe uma equipe levou, aliás, uma equipe de influenciadores, de blogueiras na época, era só blogueira, 2010, 2011, alguma coisa assim, para fazer toda a cobertura de vídeo, texto, acompanhar desfile. Então, foi, na época, algo muito inovador, porque eram só os veículos, né, tradicionais que cobriam as semanas de moda, e as marcas que patrocinavam as semanas de moda já estavam trazendo os blogueiros, as blogueiras, influenciadores para junto do seu time para gerar conteúdo. Então, isso foi bem nessa época. Já escrevi para o blog da Renner, várias marcas e shoppings do Brasil já fizeram trabalhos comigo. Então, desde Unimed, a Subway começou a lançar uns lanches baratinhos, com preços super em conta. E, eles mandaram um briefing. O que tem a ver lanche, né, sanduíche, com um blog de moda? Então, poxa, essa garota, as pessoas gostam, têm confiança no que ela fala. Então, tem um reconhecimento, a gente quer estar atrelado a ela. As marcas começaram a perceber que era muito mais esperto estar atrelado do que simplesmente falar que louca, ela pode falar alguma coisa que a gente não goste. Não.
o pessoal começou a me procurar e falar, não, a gente quer que você fale a verdade, a gente quer que você seja sincera, a gente quer que você realmente exponha o que você está pensando. Então, esse do Subway foi muito legal, porque eles sugeriram que eu rodasse brechós para encontrar looks baratinhos e fazer uma associação com o sanduíche baratinho. Né? Eu queria ter feito muito mais, eu queria ter ido ao brechó comer sanduíche, mas não me deram um vale sanduíche, então não deu. E aí, foi passando o tempo e eu fui tendo uma necessidade enorme de ter o meu espaço na internet, não só como blogueira, porque nesse ínterim eu não larguei meu trabalho, eu continuava como designer gráfico. Então, quando eu digo que eu ia nos provadores experimentar as coleções, era depois do expediente, era na hora do almoço, era antes do expediente. Se era uma coleção que eu não pudesse perder assim, de jeito nenhum, eu inventava uma mentira para o chefe. Eu tenho um ginecologista. Quando a mulher fala que tem que ir para o ginecologista, o chefe nem argumenta. Né? Era um tiro e queda. Já ficava constrangido imediatamente. Claro, claro. Eu falei, muito obrigada. E aí eu ia lá e cobria. E a coleção chegava com a maior cara de pau do mundo. Como é que foi? Foi tudo bem, muito obrigada, muito obrigada. E ficava lá na hora do almoço, escrevendo o post, editando as fotos, morrendo de fome, porque não dava tempo de almoçar. Aquelas fotos também de looks não era nada assim, peraí que eu estou no Mar do Caribe e tal, era na Praça Afonso Pena, aqui na Tijuca, porque eu saía de um trabalho, ia para o outro, e tinha uma menina que tirava minhas fotos, então, no meio da praça, eu ficava lá que nem uma louca. Sempre passava alguém, oi, oi, né, fingindo a maluca, porque era o tempo que eu tinha para justamente poder produzir o conteúdo do blog. Eu escrevia várias vezes finais de semana, tirava fotos finais de semana também, na hora do almoço, depois do expediente. Então, era uma jornada dupla, tripla de trabalho para manter um conteúdo gratuito online e que começou a render frutos e ter publicidade, mas não era o suficiente. Eu não queria simplesmente viver de blog. Eu já estava com 34 anos e eu fiquei pensando, caramba, eu vou ficar até que idade? Oi, a roupa. Não, eu acho que a gente tem que, de novo, ressignificar. De novo, trazer para outro patamar. Esse conhecimento, isso tudo que eu estou gerando, pode virar algo bem mais interessante para a minha carreira. Então, era uma época que as blogueiras já estavam fazendo muito sucesso, em que todo mundo queria virar blogueira, em que todo mundo queria ter um blog para chamar de seu. O YouTube ainda estava engateando, o Twitter já bombava há muito tempo, o Instagram também era mas era uma rede mais para as pessoas postarem selfie do que necessariamente fazer outras análises. Hoje o pessoal quer muito da cultura da lacração, então o Instagram já virou também o textão do Facebook. Mas eu fui vendo, falei, bom, eu não quero viver de blog apenas, eu não quero ter que brigar para ter um anunciante no blog, eu não quero olhar para outras blogueiras e falar, bom, ela está ocupando meu espaço, agora eu vou experimentar outra coisa. Eu quero virar uma profissional de moda. Eu quero trabalhar com isso, só que não necessariamente no blog. E aí eu percebi, no shopping lá com um amigo, que ele falou, olha, você sabe que você é uma consultora de estilo nata, né? E eu falei com esse amigo, não. Ele você não, cara, você nem precisa fazer curso, você tem um conhecimento empírico das coisas, você é interessada, nada que você escreve é raso. Você sempre tem uma fonte de pesquisa, você sempre traz um outro viés para aquilo que você está comentando. Então, assim, eu acho que para você trabalhar como consultora de estilo, é só um passo, é só você decidir. E aí eu me imbuí de coragem, eu falei, bom, quantos centavos eu tenho no banco? Deixa eu contar. Vou fazer um curso de consultoria. E eu comecei fiz um curso no Senac, que depois foi uma instituição em 2015 que me convidou para ser docente. Então, eu sou docente também no Senac Rio. E, a partir daí, eu vi que fui pegando já clientes. Né? Eu falei, bom, eu tenho, na verdade, um blog, na época, há 7 anos. Então, eu acho que, minimamente, eu tenho uma projeção para atrair clientes. Então, também não foi uma coisa aleatória. Eu falei, bom, tem um lance aqui que, se eu divulgar que eu estou mudando de carreira, eu acho que as pessoas que me acompanham, gostam de mim, acreditam no meu trabalho,
vão querer me contratar como consultora de estilo. Dito e feito, eu comecei nesse esquema de divulgação e, no início, eu me desesperei, porque choveram e-mails assim, eu quero saber do seu trabalho de consultora, e ninguém mais respondia. Eu quero saber do seu trabalho de consultora, ninguém mais respondia. Aí eu baixei preço, aumentei preço, escrevi um post falando, socorro, como é que eu vou pagar meus boletos? E agora? Eu escolhi a profissão errada, e agora como é que eu vou migrar de profissão? Porque até então eu ainda estava trabalhando como designer. Eu fui migrando assim gradativamente. Então, aos poucos, eu fui construindo o meu nome como profissional de moda, como consultora de estilo. O pessoal, a escrita dos posts foi ficando menos pessoal, foi ficando mais profissional. Não mudando muito o meu viés. Eu mantive a forma como me comunico, que é uma forma muito despojada, muito tranquila, muito... Senta aqui na cadeira, vamos conversar, tete a tete. O que você acha? O que você achou disso? Mas você comprou essa roupa, menina, mas e aí? Como é que tá? Você está conseguindo usar? Entendi. Então, vamos pensar novas possibilidades com ela? Então, nesse papo de amigas, que eu fui trazendo mais e mais as pessoas para perto, só que com um outro posicionamento, com a projeção profissional. A partir dali, eu fui, aos pouquinhos, inserindo esse conteúdo de consultoria de estilo dentro das postagens, dentro das redes sociais, dando essas dicas para o pessoal. E, dali, eu fui trabalhando também um pouco dos meus projetos pessoais. Então, por que não dar um workshop sobre, sei lá, looks profissionais? Então, eu comecei a criar os workshops do nada, com temas meus, de conteúdos que eu já tinha criado, e eu fui desenvolvendo esses projetos de forma pessoal, assim, do meu dinheiro, com o público que estava ali me acompanhando, e falou, não, a gente quer investir, sim, nesses workshops, porque é uma forma de manter o conteúdo do blog gratuito ainda, de manter dele crescer, dele ganhar mais possibilidades. E foi a partir daí que as pessoas foram entendendo que os blogs e também outras formas de influenciadores, outros influenciadores digitais, eles podem viver não só da publicidade ali, que vem do veículo, né, que vem da internet, do publi editorial, mas também de outros projetos paralelos. E foram a partir desses projetos que eu fui desenvolvendo outros temas a partir do blog. Ele começou como Hoje Vou Assim Off, e agora eu estou, aos poucos, incorporando o Moda Pé no Chão, que é vai ser um novo nome, né? O nome antigo não faz mais sentido, porque tem muito tempo, as pessoas não atrelam mais a brincadeira do blog anterior. Então, eu trouxe muito dessa consciência de uma moda vida real, possível, acessível para todos, sem papas na língua, com uma linguagem também muito fácil, muito palatável, com o Moda Pé no Chão. A gente criou um grupo no Facebook. Em 2 semanas, a gente já tinha 1.500 membros do grupo. A gente está com 3.321 membros agora, do grupo que surgiu em março, que é um número relevante. Então, eu estou trazendo um pessoal de planejamento agora para a gente aumentar o engajamento desse grupo. Já tem marcas interessadas em publicidade também no grupo, querendo divulgar banner, serviços de lojas virtuais. Então, aos poucos, o grupo também já está trazendo algum rendimento para o nome, para a marca. O Instagram também é um Instagram que ele não é focado em números. Eu não estou preocupada com seguidores, nem um pouco, para ser bem sincera. Mas e aí, como é que você faz? Quem está comigo, está comigo. Quem se identifica com o discurso é quem realmente vai gerar o engajamento. Então, números vazios para vender publicidade não me interessa nem um pouco. Eu quero conversar com pessoas reais, que têm um diálogo, que compreendam a mensagem que eu estou passando. Então, não estou preocupada em inflar meu número com seguidores que só vão falar, linda, like, adorei, olha aqui, né, eu vou vender a publicidade com esse número aqui do Instagram. Porque eu não estou atrelada necessariamente a viver dos meus conteúdos online.
Eu vivo hoje em dia exclusivamente do meu trabalho como consultora de estilo, que é dando palestras, e eu vou mostrar para vocês também os outros projetos que eu fui desenvolvendo para tentar sobreviver, porque não é fácil. Tem meses, assim, início do ano foi desesperador, eu estava me separando depois de 15 anos, me vendo assim, sozinha, pagando conta sozinha, e um mundo de possibilidades. Então, eu escolhi abraçar um mundo de possibilidades. Foi bem desafiador, porque quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente sempre pensa que alguém injetou um dinheiro ali, ou então que, ai, gente, olha, se dedica, trabalhe muito, vire noites, deixe de comer. Não, tem que comer, tem que dormir, tem que viver, tem que trazer outras vivências, porque a nossa vida não é só o trabalho. A gente acredita naquilo, a gente dá o sangue, então, assim, às vezes, realmente, eu estou virada no giraia, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, mas eu não acredito mais nesse discurso do só viver do que você ama, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Mentira. Mas mentira, assim, deslavada. Não acredito nisso, esse discurso é falso, é cretino, de verdade, porque isso imbui as pessoas de uma... então, se ela pode, eu posso. Pode, que bom, mas olha aqui. Não queira sentar na janelinha. Tem muita coisa ainda, muita água vai rolar. Tem um processo. As coisas acontecem. Então, não adianta, tipo, você... agora eu vou ser a maior empreendedora do mundo e já querer sentar na janela e pronto, vamos lá, números, vamos lá, publicidade, tragam dinheiro, bora, vamos lá, reconhecimento. Por que eu não sou reconhecida? Vamos lá. Tem um trabalho duro, tem uma dedicação, tem um lance também de você ter o tempo todo que se ressignificar, que mudar, que observar o mercado, ainda mais o mercado digital, online, que, cara, muda aplicativos novos e novas formas da gente dialogar o tempo inteiro. A gente está acompanhando agora com certa parcimônia o IGTV, né, que o Instagram lançou, a gente não sabe se flopou, se as pessoas realmente gostam. Não sei, vocês podem também, né, falar comigo aqui o que vocês acham do IGTV depois, porque é um mistério ainda para mim. Mas, através dessa parte do empreendedorismo, a parte, aliás, disso do empreendedorismo, tudo tem que ter uma dedicação, tudo dá trabalho. E a gente observa que, às vezes, as pessoas ficam muito nesse conceito, eu quero fazer acontecer, mas as pessoas não querem mais esperar pelo processo, que é assim. E não existe assim. Uma pessoa que está na frente falando que está há 10 anos escrevendo na internet, não foi assim. Né? Foram vários projetos que eu criei que não deram certo, não tiveram engajamento, ou então não teve o retorno, a resposta de público que eu esperava. Outros que eu vou mostrar aqui também estão de vento em popa, mas não tem assim uma fórmula. É experimentar, é conhecer muito bem o seu público, é compreender como que você pode sair dali, se comunicar pelo digital e do digital criar projetos fora dele, em que as pessoas paguem ingressos e queiram fazer parte desses projetos, que elas queiram fazer, olha, eu quero participar disso, Ana, porque eu acompanho você há anos e eu amo o seu trabalho transformou a minha forma de me ver, de me relacionar com moda. Então, vai além, simplesmente, vai aquela admiração do profissional, do blogueiro, do influenciador, para a pessoa estar ali contratando o seu serviço, pagando por ele, acreditando. Então, o Instagram, eu detestava, tinha uma preguiça do Instagram, e eu encontrei uma forma de me comunicar nele, que, já que as pessoas hoje em dia estão muito mais no Instagram, todos os textos que eu escrevia no blog, de pensamentos, de ideias, eu comecei a levar para o Instagram. E tem eu vou fingir para vocês que tem um calendário editorial, tá? Só para eu não parecer muito zoada. Tem algum calendário editorial, só que a maioria eu olho ali na hora e escrevo na hora, porque eu muito pisciana, né? Eu gosto de sentir e tal, as coisas assim, as ideias. Então, eu escrevo muito na hora, quando eu observo a imagem. Então, os textos são produzidos, alguns antecipadamente e outros de uma forma muito espontânea. A partir deles também, desses outros projetos, eu comecei a desenvolver um podcast, que é um podcast precursor também de moda aqui no Brasil. Tiveram outros, mas não deram continuidade, pouquíssimos, que é o Moda Pé no Chão. E por que podcast? O meu público
Eu tenho 39 anos, o meu público é um público que acho que já não tem mais, não está ainda inteirado assim, tão bem com o YouTube. Então, o podcast é uma forma da gente ter acesso a uma informação, ouvindo ele através de programas de áudio, no caminho para o trabalho, no ônibus, na academia, indo para a praia, levando os filhos para passear, lavando louça, enfim. De qualquer maneira, você pode ouvir o podcast, pausar, pensar sobre, não precisa estar ali olhando para uma tela, observando. Então, as respostas dos podcasts foram respostas assim, muito legais, eu colhei algumas. Poucas, essa é mais do iTunes, né, do retorno do iTunes, que ele está super bem classificado. Ele já está reverberando bem. Então, pessoas que falam assim, eu não sabia nem o que era um podcast. Eu comecei a ouvir porque você criou esse podcast. Então, eu falei, o que é isso? Teve uma moça que falou, Ana, não está saindo a imagem, cadê o vídeo? Eu falei, não, gata, sou eu falando, a minha voz, aveludada. E ela não sabia nem que era só um programa de áudio. Então, o podcast lá fora são muito famosos, são muitos podcasts famosos, né, que a gente observa, mas aqui no Brasil ainda está chegando e a gente tem uns que são mais destacados, acho que o Milkshake chamado Wanda, Mamilos Pod, tem vários outros de setores lá de cinema, que faz análise de séries, só que de moda é complicado, porque como que você explica ideias sem imagens? Só falando. Então, é um desafio, cada episódio é um desafio. E um dos episódios que também me fez receber esse convite aqui do Rio Info foi justamente falar sobre empreendedorismo. O episódio que eu falei de carreira e empreendedorismo, que eu rasguei o verbo e muita gente se identificou e veio falar, caramba, finalmente alguém que não romantizou o que é empreender no Brasil. Né? Alguém que trouxe a real e não é alguém que veio da Zona Sul. É muito fácil de falar de moda e se colocar do outro lado do túnel. E a moda, que a gente está falando para cá, da Zona Norte, do subúrbio, outras manifestações culturais, sem dinheiro, né, vivendo, trabalhando, e tudo isso, todos esses projetos, eles são bancados por mim mesma, pela minha própria força e ação, pelos meus próprios projetos, minhas viradas de noite, e pela equipe que está comigo hoje, está acreditando nesse projeto. Além disso, não tem outra fonte de renda, tem as publicidades também, que o blog ainda faz, mas cada projeto desse é um desafio e é um risco. E esse é o projeto de maior sucesso que tem feito, que foi um projeto offline também, que está indo para o online. Então, ele foi para o offline para justamente agora, através desse workshop, a gente criar a versão online dele, que é o Conheça Suas Cores, que foi um projeto ousado a partir de uma parte da consultoria de estilo, que a gente chama de análise cromática sazonal expandida. Muito chique, né? Muito chique. E aí, nada mais gente, do que a gente entender quem nós somos através de uma cartela de cores. E essas cartelas de cores, elas ajudam a gente a guiar as nossas escolhas no vestir, para o guarda-roupa, maquiagem, cabelo. Então, não é para limitar ninguém, é para mostrar e falar, olha, se você fosse uma cartelinha de cores derretidinhas, você seria assim. É autoconhecimento. Então, é uma forma de eu entregar um produto de consultoria de estilo que é um produto caro, que tem um investimento maior, reduzir esse valor e entregar em forma de um workshop de 4h30, para que as pessoas participem e tenham acesso a esse serviço. É uma forma também rápida de gerar budget, né, de gerar um dinheiro para justamente ter um capital de giro para os outros projetos. Em 1 ano e meio, ele teve mais de 500 participantes e é um workshop itinerante. Eu viajo para várias cidades. Então, essa semana mesmo, vai ter Petrolina, Belo Horizonte, depois vai ser Brasília, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro faço sempre, já passei por Goiânia, o que mais que eu já fui? Porto Alegre, Curitiba, um monte. Então, as pessoas começaram a ver assim, caramba, eu quero fazer parte, eu quero, e eu posto esses vídeos, as fotos no Instagram.
principalmente das análises, né, que eu coloco uma cor que funciona e a cor que não funciona, e aí, no fundo, fica o grupo todo, é mágica, é bruxaria, e as pessoas ficam, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Então, comecei a gerar uma expectativa, e as pessoas, assim, eu quero fazer parte desse workshop, desse grupo. Esse tipo de análise, para grupo, quase ninguém faz. Aliás, acho que só eu faço, porque eu sou maluca. Porque é uma análise individual, então eu separo um grupo limitado, cada turma tem, no máximo, 14 pessoas, que eu e outra assistente, uma do lado da outra, a gente faz as análises, depois a gente passa um conteúdo rico sobre o que se trata essas análises, como que as pessoas podem fazer combinações de cores a partir delas, usar a cartela, ampliar as ideias e horizontes através das cores, e deu certo. Eu consegui gerar, através desses conteúdos também desenvolvidos, um desejo de consumo, que as pessoas querem esse produto, as pessoas querem fazer parte desse produto. Então, virou um clubinho exclusivo. Esse daqui são outras coisas que eu fui desenvolvendo a partir do blog. Então, ser convidada para eventos de moda, feiras de negócios de moda, como palestrante, para participar de mesa redonda. Ali embaixo é um projeto que, na verdade, não envolve dinheiro, em que eu estava indo em escolas públicas para falar sobre o meu trabalho como influenciadora digital. Como que a gente pode trazer de compreensão também para outros públicos, que não seja só o público da moda, né, a galera jovem, a galera da periferia. Como que a gente fala, olha, vamos todo mundo aqui, ó, todo mundo pode participar, porque a internet é democrática. Ela pode justamente abrir portas e desenvolver novos profissionais a partir dessa galera aí que está acompanhando. Na verdade, quando eu fui nessa escola aqui em Quintino, eu falei de blog, eles não sabiam nem o que era blog. Então, eu me senti realmente muito velha. E, para finalizar, são outros projetos que vão acontecer também para o offline, a partir do online. Então, a partir dos meus textos desenvolvidos no blog, nas redes, a Globo Livros ela fez um convite para eu lançar um livro com as dicas, ideias e todo esse conteúdo. Então, ela viu, pô, ela escreve bem, tem boas fotos, então essa produção de conteúdo é boa. As editoras estão no momento em que elas precisam economizar em vários aspectos, então, vamos embora lançar esse livro, porque a gente já tem esse conteúdo pronto, é só compilar. A previsão é para 2019. Além disso, esses cursos que eu faço, os workshops, as pessoas querem tanto, só que eu não consigo chegar em tantas cidades por conta do orçamento, e aí a gente está transformando eles para cursos online também. A gente está começando a gravar, e que trabalheira, pessoal que faz YouTube. Está aí uma coisa que eu não faço ainda, estou sendo obrigada a fazer daqui a pouco, mas o YouTube dá muito trabalho. Só que a gente vai trazer para uma plataforma específica de cursos. Também, mentoria. Então, as pessoas começaram a ver, assim, eu comecei a me colocar como uma profissional do meio, e as outras consultoras de estilo falando, caramba, a gente está se espelhando, a gente gosta do que você escreve, do conteúdo que você produz, então a gente gostaria de, sei lá, você desse algum curso, falasse um pouco mais da sua trajetória, como que foi esse processo, como que você desenvolve as suas ideias. Então, a mentoria Furacão de Ideias, que é até dessa arte aqui da tela, é um pouco disso. Eu gosto de ter ideias, eu gosto de trazer um pouco. Às vezes, eu estou no boteco, conversando com alguém, a pessoa já começa a falar do projeto de vida dela, eu já vou dando ideia sem a pessoa pedir, até um perigo isso. Mas a mentoria é justamente para trazer as pessoas para amarrar um pouco, amarrar não, muito, aliás, as ideias e, às vezes, coisas que estão perdidas para a área de consultoria. E cursos de formação também. Essa é só uma ideia. Assim, as perguntas eu tenho que ler ali, estão aqui. Adorei. Posso ler as perguntas? Então, tá. Qual a principal característica que você enfrentou que fez você não desistir? Tem uma parte do podcast em que eu falo de empreendedorismo que é justamente isso. Eu não tenho quem me leve adiante, então eu tenho que ir. Então, eu vi que, por conta própria, eu deveria seguir. Não tinha outro meio, não tinha outra forma. Eu tenho que pagar os boletos. IPTU está lá, IPTU caríssimo para ser pago, então eu tenho que, de alguma forma, desenvolver renda. Então, a partir disso, de acreditar, de confiar no meu trabalho, a gente tem muito daquela síndrome do impostor, né?
não acreditar no que a gente está gerando, que não é bom o suficiente, que as pessoas não vão acompanhar, que tem alguém fazendo melhor. Então, eu não acredito mais nisso, eu não olho mais para o lado. Eu parei de acompanhar vários perfis, eu acompanho só aqueles que me inspiram. Eu leio desde de perfil de mãe a jardinagem, eu não sou mãe, mas eu amo ler alguns que falam de reforço positivo e até de jardinagem, porque eu acho que são muito mais inspiradores do que acompanhar quem está fazendo a mesma coisa do que eu. Não porque as outras pessoas não inspirem, mas porque eu não gosto dessa coisa de comparação, ou então de achar que o outro vai estar fazendo algo antes de mim, e aí eu tenho que necessariamente fazer aquilo. Então, eu evito olhar para o lado, eu tento manter o foco em mim. Como conhecer o seu público? Eu acho que essa pergunta é muito legal, porque a gente faz poucas... Hoje em dia, o pessoal pergunta mais, né? O que vocês têm lido? O que vocês têm feito? Como vocês têm se vestido para o final de semana, para a balada? Então, isso, de uma certa forma, o público já vai trazendo. Acho que, aos poucos, você, de uma certa forma, envolver o público nas suas escolhas. Quando eu fazia aquelas impressões de coleção, era justamente isso, trazendo um pouco para o público. O que vocês acham? O que vocês viram? Vamos trocar aqui as informações para pessoas de outras cidades, que eu não posso estar ali, né, acompanharem. Ou então pesquisa, né, a gente perguntar, fazer pesquisa no blog, nas redes. Tem pesquisa que dá para a gente fazer, eu fazia muito no Google Drive mesmo, que tem uma parte lá para você botar perguntas e respostas, mas acho que o essencial é você estar próxima desse público, você não se colocar como uma entidade, responder, fazer perguntas. Teve uma agora que eu fiz, que eu tive um feedback assim, absurdo. Eu perguntei o que você já deixou de usar por medo dos outros. E aquela ferramenta de perguntas agora do Instagram, né, eu fiz essa pergunta e muita gente respondeu. As pessoas realmente queriam externar aquilo, queriam compartilhar aquilo. Eu já deixei de usar saia curta por medo de ser estuprada. Eu já deixei de usar uma blusa colorida por medo de alguém do trabalho me sacanear, me zoar. Eu já deixei de pintar o meu cabelo de uma cor que eu queria por medo de não conseguir emprego. Então, muita gente... É muito legal quando a gente tenta tocar em algo que as pessoas se identificam e querem dividir. Eu acho que todo mundo, mesmo ali, o Instagram está fazendo muito sucesso para os influenciadores, porque está ali aquele direct, né? Que você vai ali e responde. É muito difícil, eu estou com uns 90 acumulados agora, eu estou meio nervosa com isso, mas teve impressão de coleção que eu fiz, enfim, me coloquei até de uma forma bem política sobre uma marca e eu recebi 400 mensagens inbox. Eu fiquei um show inteiro do Circo Voador respondendo aquelas mensagens. Começou a me dar toque, aquele negócio lá acumulando. Fiquei lá, o show estava chato também, um porre. E eu fiquei lá bebendo minha gin tônica, respondendo as mensagens, porque não tem jeito. Quando você responde, as pessoas ficam, caramba, ela me respondeu, eu estou emocionada. E, tipo, calma, gente. Você me encontra ali na esquina, tomando um chopp, não é nada de outro mundo. Cursos online, respondi, né? Quem fez a pergunta. Você hoje tem parceria com marcas? Sim, tenho. Acabei de fazer uma publicidade para uma marca de sapatos confortáveis. Foi bem legal, porque a gente sempre associa sapatos confortáveis a algo meio fora de moda, e eles estão seguindo muitas tendências de verão, e o pessoal que me acompanha ficou assim, chocada, esses sapatos estão muito legais. Que já está chegando a idade para a gente, né? É bom. Eu falei, peraí, calma, me inclua fora dessa. Espera aí, que está sumindo muito rápido. Você também é empreendedora nata, que analisa bem os riscos, os próximos passos, tem plano de aumentar o tamanho da empresa ou não faz parte do planejamento? Eu tive a necessidade de ampliar a equipe, de trazer mais gente para planejamento. Acabei de mudar um pessoal de planejamento, porque não deu certo, não estava com o retorno assim como eu esperava. Então, meu planejamento agora é remoto, trabalha de Natal. E o legal da internet é isso. Pessoas que eu conheço há anos, que eu falei, aqui, você faz isso, não faz? Chega mais aqui, eu convidei ela pelo Twitter. Ou então, assim, tem fotógrafo, eu tenho um planejamento, eu tenho fotógrafo, eu tenho uma pessoa só para ajudar essa parte de conteúdo de redes, principalmente a administração do grupo, que é insano, às vezes não dou conta. Tem
assistentes espalhados pelo Brasil, que fazem comigo workshop com essas cores. Tem assistente também de produção aqui, e uma pessoa que grava os meus podcasts, e a produtora que eu contratei para gravar os cursos online. Então, aos poucos, eu fui sentindo que essa demanda precisava crescer para eu poder ter tempo para ter ideias, não para eu trabalhar mais. Eu preciso de um tempo de respiro para ficar tranquila, né, ter calma para pensar, para planejar. É por isso que eu não acredito nessa coisa de você se matar o tempo inteiro, né, integral. Então, comecei a valorizar o tempo de ócio também para ter o respiro e as ideias e os projetos. Eu tenho ideias o tempo todo e a mente precisa estar tranquila, a gente precisa delegar. Aprender a delegar, acho que é o maior desafio. É o mais difícil, a gente se organizar, porque se a gente não se organizar e não aprender a delegar, a equipe fica parada ali, olhando, e aí? Cobrando de você. Maior dificuldade de empreender no Rio de Janeiro e outras cidades. O Rio de Janeiro, para a consultoria de estilo, não é tão forte como São Paulo. Se eu estivesse em São Paulo, certamente eu teria outro rendimento. Mas enfim, eu sou uma teimosa, eu gosto da cidade e eu acredito nas pessoas que estão aqui, mas eu viajo justamente para isso. Além de trazer um outro reconhecimento de público de outras cidades, as pessoas verem, ela está viajando, nossa, que incrível, que marca que está te levando? Eu falei, nenhuma, mas... E é muito engraçado que as pessoas acham que é sempre uma marca que está te levando e nunca que é você que comprou a passagem do seu bolso. Mas a gente está vendo agora parcerias para fazer ativação de marca, hotéis, então eu tenho hotel parceiro para ficar em algumas capitais. Então, acho que a maior dificuldade do Rio, principalmente, foi a parte em que os servidores ficaram sem receber. Então, era um medo. Eu estava lançando o projeto com essas cores naquela época, e o medo de não ter o retorno, que as pessoas não ter dinheiro para consumir, mas está sendo sucesso. Aqui no Rio, esse workshop esgota em poucas horas, assim, 24 horas as vagas já estão lotadas. E o outro retorno grande que eu tenho é Brasília. Como tem muito funcionário público, e poucas pessoas vão lá oferecer um serviço desses, né? Então, eles têm uma carência. No Nordeste também, eu estou doida para fazer um workshop por mais cidades do Nordeste, porque é um carinho, uma receptividade tão maravilhosos que... Recife, eu tenho 2 turmas que já estão lotadas para novembro do Conheça Suas Cores, e acabei de abrir uma 3ª turma para uma sexta-feira de manhã e já tem gente inscrita. Então, é incrível, é surpreendente como a gente tem um retorno da internet que a gente, às vezes, não consegue mensurar, a gente que está aqui do outro lado da tela. Como você lida com críticas negativas? Antigamente, eu dava umas respostas bem atravessadas, eu era meio impetuosa. Aí, agora, eu quase não recebo crítica negativa, porque quando eu recebo algo, eu sempre me coloco da forma mais elegante possível, porque eu tenho por mim que, às vezes, não é pessoal, a pessoa está meio que descontando algo ali, alguma frustração dela, não sei. E, mesmo que seja, não me afeta muito. Assim. Já me afetou, hoje em dia, não mais. Eu tento deixar me afetar o mínimo possível, mas quase não tenho críticas negativas, não. Eu acho que eu falo de um jeito tão aberto, eu sou tão sincera, tão espontânea para os meus sentimentos. Eu não falo só sobre moda, tem um post meu que eu falei sobre a separação, que não era sobre a separação em si, mas da minha descoberta, né, meu autoconhecimento, minha descoberta como mulher, de eu olhar para mim de novo. Então, quando eu trago esses temas, que as pessoas olham e falam, ela não está falando só sobre roupas, ela está falando sobre o que é ser mulher nesse mundo, e esse processo de descoberta, as pessoas, na mesma hora, já se identificam e têm empatia e te seguem porque elas acreditam naquilo também, nas palavras que você traz. Então, tem algo muito poderoso no discurso da gente, que eu compartilho até minhas tristezas e as minhas dores e vários momentos da minha vida. É muito louco você ser uma pessoa de internet, porque é isso. Você, sei lá, está ali achando que você está no seu final de semana esculhambada, sem fazer nada, e vem uma pessoa com o celular na mão e fala, peraí, essa pessoa é você? Eu conheci pelo short, aí você fica assim, sou eu, estou aqui bebendo e tal. Né? Isso é engraçado, as pessoas acompanharam a morte do meu pai, a morte da minha avó, quando eu me mudei de apartamento, quando eu me separei, quando eu me casei. Então, as pessoas
elas sabem a sua trajetória. Elas estão ali desde sempre crescendo com você. Então, é esse público que eu quero manter por perto, um público que olha e fala para mim: Ana, você fala aquilo que eu acredito, que eu me identifico, que eu sempre, né, busquei, então estamos junto. Eu acho que eu tentei passar aqui, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. A gente abre aqui para perguntas de microfone ou só o que estava na tela? Isso é o quê? Para os dois? Alguém quer se manifestar? Fazer alguma pergunta sem ser... Como é que eles mandam esse negócio ali para a tela? Achei muito legal. Tem um link? Ah, que irado. Maneiro. Achei isso muito maneiro. É meio esquizofrênico, né? Tô aqui. Pode encerrar, então? Alguma pergunta? Ninguém quer saber quanto eu ganho? Nada? Quanto eu pago de IPTU? Então tá, pode fazer a pergunta. Não, não prendo o jogo, não. Então, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui. Espero que tenha sido legal, proveitoso, compartilhar um pouco desse conhecimento, que eu acho que é meio diferente, né? A gente vê uma pessoa que justamente está no digital e optou para sair sair não, mas complementar com o offline, né? Não ficar só dependendo, para justamente manter esse conteúdo mais imparcial e com uma vida mais próspera possível, independente de ter publicidades e marcas. É isso. Obrigada, gente. Valeu.